Excelência, muito obrigado, Excelência. Então, bom dia, Excelência, bom dia a todos os presentes. E a questão de ordem que a defesa tem para arguir aqui, ainda que brevemente, ela ganha guarida na dignidade humana, na economia processual, respeito à prescrição, que é uma matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante instâncias ordinárias e pode ser reconhecida, inclusive, de ofício por Vossa Excelência, não se sujeitando à preclusão. Excelência, aqui no caso, nós temos, por construções doutrinárias e jurisprudencial, o Instituto da chamada prescrição virtual, também conhecida como prescrição antecipada ou por prognose, que tem por finalidade a antecipação do reconhecimento dessa prescrição retroativa. No caso aqui, a aplicação da prescrição penal retroativa é à medida que ela se coaduna com os preceitos da celeridade processual, da razoável duração do processo, da dignidade da pessoa humana, do favor rei, dentre tantos outros. Sobre o tema, Excelência, é necessário aclarar aqui que o artigo 107 do Código Penal ele diz que extingue-se a punibilidade pela prescrição. E ele elenca no 117 algumas causas interruptivas da prescrição. E sobre essas datas aqui, é necessário aclarar que o fato ele se deu em 29 de 4 de 2009. E a denúncia foi ofertada, não digo recebida, foi ofertada em 13 de 7 de 2017. Assim, entre a data do fato e essa causa inicial interruptiva, que foi no ano de 2017, passou-se pelos nossos cálculos aqui 8 anos, 2 meses e 15 dias. A defesa não vai adentrar no mérito, mas é necessário aclarar que o réu ele foi denunciado com incurso nas penas do artigo 312, 299 e 319, todos do Código Penal. Sobre o 312, o crime de peculato, nós temos uma pena que varia entre 2 a 12 anos. Sobre o crime do artigo 299, da falsidade ideológica, a pena máxima de 5 anos. E, por último, o artigo 319, que trata da prevaricação, prescreve uma pena de até 1 ano. E sobre isso aqui, então, vêm as considerações para efeitos dos cálculos aritméticos, que vai conduzir ao reconhecimento dessa questão de ordem suscitada. Sobre a prescrição antecipada, é de se ressaltar aqui, Excelência, que sendo o réu, como ambos são primários, portadores de bons antecedentes, fatalmente, ainda que no caso de eventual condenação, a pena não se afastaria do mínimo legal, porque aqui não se está discutindo nenhum eventual agravante e nenhuma causa de aumento de pena. Então, levando em consideração a pena mínima, todos os crimes estariam prescritos. E vale lembrar que a prescrição ela se conta em cada crime isoladamente, né? Não há uma acumulação para efeitos de aplicação do 109 ou 110. Então, aqui no caso, o 109 ele vai trazer do Código Penal os prazos prescricionais. As causas interruptivas estão lá no 117 e também há a questão que se tem que trazer à tona aqui sobre o artigo 110. A pressão que invocamos, Excelência, é a prevista no artigo 109, antes de transitar em julgado sentença penal. Então, ela pode ter como marco inicial a data do fato e como marco final o recebimento da denúncia. Mas ainda que Vossa Excelência não considere isto como válido, o que não se acredita, ainda que se considere o disposto do artigo 110, também é necessário aclarar que a atual redação do 110, parágrafo 1º, ela veda a aplicação da pressão retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia, mas essa norma, que tem natureza de direito penal, sobre ela incide o princípio do tempus regi acto, que significa que, no caso, ela não terá efeito, porque o fato foi praticado antes da Lei 12.234 de 2010, que promoveu essa alteração do Código Penal. Portanto, pelo princípio, inclusive, da ultratividade da lei penal, essa alteração, essa inserção do 110 parágrafo 1º não se aplica ao caso. Então, em toda hipótese, podemos sim considerar como marco inicial da prescrição a data do fato. Então, em resumo, se considerarmos o artigo 109, todos os crimes estão prescritos, considerando suas penas mínimas ou ainda penas intermediárias. Por exemplo, o peculato tem pena mínima de 2 anos. Se o réu fosse condenado, ainda que fosse condenado a 4 anos, uma pena intermediária, estaria fulminado pela prescrição no modo do artigo 109, inciso 4. Vale lembrar, novamente, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se passar 8 anos, 2 meses e 15 dias. E o artigo 111 deixa isso bem claro. A prescrição, antes de transitar em julgado, começa a correr do dia em que o crime se consumou. Mas, ainda que Vossa Excelência considere o artigo 110
todos os crimes estariam prescritos, considerando aqui a pena mínima do peculato e a pena mínima ou intermediária de mais delitos, posto que entre o recebimento da denúncia e a audiência que ocorre neste momento, passaram-se 5 anos e 4 meses. Portanto, excelência, a questão de ordem, com todas as devidas vênias ao meio ministerial, e já agradecendo a deferência de Vossa Excelência e a escuta ativa, é que a defesa requer que se reconheça a prescrição, seja na modalidade prevista no artigo 109, seja na modalidade prevista no artigo 110, em relação a todos os 3 crimes que estão aí tipificados na denúncia. Muito obrigado.